Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui de volta no canal Engenharia na Prática e hoje nós vamos apresentar para vocês os equipamentos e aparelhos usados no escritório de engenharia, para engenharia elétrica, para poder fazer inspeções, medições e posteriormente os laudos elétricos. Então nós vamos começar agora com o primeiro equipamento, que vai ser o multímetro. Este é o multímetro e, como o próprio nome diz, ele faz multimedições. Ele mede tensão em corrente alternada, ele mede tensão em corrente contínua, ele mede a resistência do cabo e ele mede a corrente de um circuito em corrente alternada. Essa é a garra para poder fazer a medição da corrente. Se o cabo estiver ligado e não tiver como desconectar o cabo, abre a garra, passa pelo cabo e aí consegue fazer a medição da corrente. Os cabos, o pino vermelho é ligado no borne vermelho, o cabo preto no borne preto, e as pontas do cabo são ligadas no ponto onde você deseja fazer a medição. Se for de tensão, por exemplo, você pode encostar as duas pontas nos bornes de um disjuntor, de um TPS, e a medição é apresentada na tela do multímetro. A medição em corrente contínua, a gente conecta as pontas dos cabos nos bornes de uma bateria e mede a tensão em corrente contínua. E para a medição da resistência, você encosta aqui, ele vai emitir o sinal sonoro e mostrar a resistência, que deve ser bem baixinha. Tender a zero, né? E a medição da corrente, abre a garra jacaré, coloca a medição em corrente alternada e faz a leitura. Continuando com os alicates, nós temos agora o alicate watímetro. Ele é mais completo do que o alicate amperímetro e o multímetro. Ele vem com um CD para instalação no notebook, porque ele aceita os dados via cabo USB. Ele tem esse cabo aqui, que conecta aqui na parte de trás do equipamento e liga na porta USB do notebook. Ele vem com os cabos são ligados aqui na frente aqui do aparelho e tem essas garras jacaré para poder conectar nos terminais que vão ser medidos. Então você vai precisar de pegar a amostra de tensão e aqui você consegue pegar a amostra de corrente, ó, na garra do alicate. Ele mede até 1000 amperes e ele tem diversas funções. Ele segura aqui, liga no power e segura. Aqui, por exemplo, ele está medindo cosseno φ, que é o fator de potência. Eu aperto o menu, ele vai para o seno, vai medir a defasagem em relação a alguma referência. Então, seno. Aqui é corrente. Isso tudo em referência à fase 1. Se eu quiser mudar para a segunda fase, a gente vem cá e altera para a segunda fase. E para a terceira, e para o neutro. Aqui ele vai medir frequência. Deixa eu ver se está bom aqui para vocês verem aqui. Frequência. Aqui ele está medindo kWh, energia consumida. Aqui tensão, corrente alternada. Aqui ele vai medir kW, potência real, potência ativa. kVA, potência aparente. Ele também mede kVAR, potência reativa. E aqui ele volta para o cosseno. E você pode configurar ele para fazer o tempo de medição que você quiser. De repente você quer fazer aí alguns minutos ou várias horas, você configura de quanto em quanto tempo que ele vai enviar a leitura pelo cabo USB. Isso é registrado e gera uma planilha no Excel para futura análise. Muito bem. O próximo equipamento que eu quero apresentar é o luxímetro.
como o próprio nome diz, ele é para medir a quantidade de lux em um ambiente. Então você tem o aparelho e tem o sensor. O sensor vem tampadinho. Aqui você seleciona, você liga ele. E aqui seleciona a quantidade de lumens. Como aqui está abaixo de 2000, já vou colocar logo ali em 2000, na escala de 2000, porque aqui é um ambiente de escritório, então a quantidade de lux é menor que 2000. Quando abre, ele já mede. Ó, aqui está dando quase 500 lux nesse momento. E o sensor tem que ficar na área de trabalho, na altura da área de trabalho. Se a pessoa trabalha em pé, o sensor altura do rosto ali da pessoa. Se ela trabalha sentada, o sensor vai estar em cima da mesa de trabalho. Só isso. Colocou, mediu, aí você vai medir em todos os ambientes, em vários locais do ambiente, para ver se a iluminação está bem distribuída. Essa é a função do luxímetro. Agora eu vou apresentar para vocês o equipamento detector de circuitos. De repente você está fazendo um trabalho de prontuário das instalações de uma empresa, de uma indústria, e você identifica lá no quadro alguns circuitos que não estão marcados, não estão identificados. Você vai pegar esse circuito e precisa descobrir o que ele alimenta. Não vai ter como você desligar o circuito para ver o que para. Vai ser um prejuízo para a indústria. Não vai ter como fazer isso. Então você tem uma ideia, você acredita que ele é de um determinado motor, de uma determinada esteira, de um determinado equipamento. Estando com essa ideia de onde possa ser, você vai usar esse equipamento aqui, este equipamento. Ele é dotado de duas partes. O que vai injetar o sinal lá no quadro, sem desligar o quadro. Ele vai injetar um sinal através dos cabos que são conectados aqui na ponta. São esses dois cabos aqui, o preto e o vermelho. Ponta aqui, a ponta preta, onde está marcado terra, que também pode ser ligado no neutro. E o cabo vermelho, aqui nessa ponta que está marcado como positivo. Nas outras duas pontas do cabo, essas ponteiras aqui, para poder conectar lá no circuito onde você está querendo medir, você vai medir sim, ou também ele vem com essas opções aqui, ele vem com as garras jacaré. Você conecta aqui a garra jacaré e conecta lá no parafuso, no cabo, onde tiver a condição de você colocar isso aqui. Colocadas as duas pontas no equipamento, você vai ligar o equipamento e ele vai começar a injetar um sinal. Outra ponta do aparelho, com a outra parte do aparelho, você tem essa ponta dele aqui, você vai chegar perto do circuito, lá perto do motor, perto da caixa de ligação do motor, perto da caixa de ligação do equipamento, ou próximo a um outro disjuntor, se ele estiver protegido também. Você vai ligar o equipamento e ele vai detectar, ele vai falar para você se está chegando sinal aqui. Se o aparelho lá está injetando o sinal, e esse aqui você encostou na caixa de ligação do motor e não deu sinal nenhum, porque não é aqui o circuito. Quando ligar aqui o start-stop, esse aparelho que só de chegar perto ele já começa a dar sinal. Ó. Então a gente afasta. Isso aqui está conectado lá no circuito. Você chegou na caixa de ligação do motor, encostou lá na caixa de ligação do motor, não deu nada, não é aqui o circuito. O circuito que você estava achando que era para cá, não era. Agora, se você chegou no motor, encostou e deu o sinal, que esse camarada que está injetando, esse que está recebendo sinal. Então, sim, é o circuito que você achava que era. Você conseguiu identificar sem desligar a energia elétrica lá desse circuito e da indústria. O próximo equipamento, a gente vai apresentar o miliomímetro ou micro-ohmímetro. É um aparelho para medir resistências pequenas. Ele é usado principalmente para medir a continuidade das armaduras num sistema de SPDA estrutural.
Ele vem com esse cabo relativamente curto e mais um cabo de 100 metros de comprimento. Ligado os terminais no aparelho. O outro cabo também tem aqueles terminais e os dois têm essa garra jacaré. Aqui eu vou conectar lá na haste de medição, no ponto de medição, no térreo ou no subsolo de um edifício, por exemplo. E a outra garra vai ser conectada aqui e tem um cabo de 100 metros, no final dela vai ter essa garra, vai ser conectado lá na cobertura do edifício, lá no anel captor. E nós vamos escolher então o primeiro ponto lá em cima, que seja continuação, que seja um pilar contínuo, desde a captação, desde o anel captor até lá no térreo ou no subsolo, onde está essa garra aqui. E feitas essas conexões, liga o aparelho, ele está na escala aqui de 200 miliohms e ele vai apresentar aqui a leitura. A leitura tem que ser menor que 1 ohm, para poder liberar, para garantir que vai ter uma continuidade dessa descarga atmosférica. Então, se der um valor aqui menor que 1 ohm, está liberado. E para atender a NBR 5419, a gente precisa que o aparelho tenha uma corrente entre 1 e 10 amperes e que injete uma ação de corrente contínua ou alternada diferente de 60 Hz. Esse caso aqui é uma corrente contínua. E esse aparelho aqui ele é de 2 amperes, então ele atende à norma. Outra ferramenta importante que vai ajudar muito em laudos de para-raio, em laudos de instalações elétricas e para verificar locais altos ou de difícil acesso, é o drone. O drone, esse aqui da DJI, é bem pequenininho. Isso é bom, isso não é ruim. Apesar do tamanho dele, a câmera dele filma em 4K. Ele tem zoom, que você consegue dar o zoom pelo controle remoto ou pelo aplicativo. Esse é o controle remoto dele. Vem com essa partezinha aqui que a gente conectar aqui para comandar ele. Aqui você vai comandar o drone e aqui você vai colocar o seu celular, conecta o celular aqui e fica vendo as imagens pelo celular, comandando, dando zoom, tirando foto, fazendo vídeo. O próximo aparelho é o terrômetro, mas o terrômetro eu vou apresentar ele na prática. Vou apresentar ele fazendo uma medição de um aterramento de um canteiro de obras. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se e deixe seu like. Assim você ajuda a fortalecer o canal. Grande abraço, até o próximo vídeo.